certamente, como qualquer outra campanha, mais ainda da importância do presidente Macron, esta foi uma campanha atingida em vários momentos por várias notícias falsas. É possível que alguma delas tenha se destacado como mais perigosa, como mais destrutiva. Seria possível citá-la? Qual foi essa fake news que de repente abalou profundamente a campanha? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Guillaume Leger, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia que trabalha a opinião pública e temos muito orgulho de estar trabalhando em mais de 1000 campanhas na Europa. Bom, você mencionou sobre essa campanha da influência da fake news. Hoje tem uma tecnologia para entender a fake news e também para combater a fake news. E Macron entendeu isso muito bem. Quando ele lançou a campanha, a primeira coisa que ele fez foi organizar uma campanha de escuta muito massiva. Se você quer combater isso, você precisa primeiro detectar, você tem que ter a capacidade de ouvir os eleitores, entender como que os eleitores falam de você, como que eles falam da campanha. Se você coletar essa informação muito rica, você estará muito melhor preparado para reagir a isso. Então, o Macron organizou uma campanha de escuta, ou seja, ele fez isso face a face, cara a cara, ele mandou voluntários para todas as partes do país para bater nas portas e ter uma conversa cara a cara com os eleitores e conseguir construir uma conversa, uma base de dados de conversa para ser melhor na detecção das fake news e reagir a elas. Por exemplo, um exemplo de um fake news que talvez possa afetar o resultado ocorreu 4 dias antes da eleição e o oponente de Macron, Marine Le Pen, durante um debate de TV que estava muito acalorado, ela acusou o Macron de ter contas escondidas nas Ilhas Caimã, ou seja, fora do sistema tributário francês. E a notícia boa é que não funcionou. Bom, Macron, eu tenho uma notícia. O Macron é o presidente da França, e isso não é fake news, ele é o presidente. E o motivo dessa fake news não ter funcionado é que foi uma coisa muito importante. Quando você pensa em fake news, você tem que entender quem pode ser afetado por essa fake news, porque não funciona em todas as pessoas. Por exemplo, eu apoiava o presidente Macron. Quando eu ouvi o seu oponente dessa acusação da conta escondida, né, eu falei, bom, eu tive uma descrença, foi a primeira reação. E depois eu falei, bom, vamos fazer um check, uma verificação, para entender se isso é verdadeiro ou não. E o meu ponto aqui é, se você tem a capacidade de ser convencido pela fake news, de uma forma você já está preparado para aceitar essa fake news. Isso é muito importante. É interessante você entender como que ela funciona e como combater essa fake news. Mas houve um momento no balanço, no exame dessa específica fake news, em que vocês se deram conta que ela era muito grave, pouco grave. E aí o que fizeram de imediato? Quer dizer, qual foi a reação seguinte? Isso em termos bem práticos. Eu acho, novamente, que foi um bom ponto que você mencionou. Tem muitas fake news e é muito importante entender qual realmente importa e qual não importa de forma alguma. Então, eu gostaria de dar um exemplo aqui, um exemplo mais antigo dos Estados Unidos. Em 2004, John Kerry estava concorrendo a presidente. O John Kerry era um herói de guerra, de militar. Ele lutou no Vietnã e em algum ponto ele foi assunto de um fake news. Na verdade, a fake news não é uma coisa, não é uma novidade. Enfim, ele foi acusado de ser um mentiroso. Ele falou, você não é herói de guerra. E ele decidiu não
responder a essa pergunta, porque foi um grande erro, porque lá no fim ele teve que justificar, porque todo mundo estava falando sobre isso. Então, a pergunta que você fez é muito importante. Como que você diferencia uma fake news que é potencialmente destrutiva e outra que deve ser ignorada? Eu vou te dar um outro exemplo do Macron, por exemplo. Tinha mentira o tempo inteiro, pequenas mentiras, falando que Macron era homossexual, e isso estava se espalhando 2 meses antes. Sabe como que ele respondeu? Bom, ele fez uma piada. E, sabe, quando você faz uma piada, às vezes é uma forma muito boa de mostrar que você não considera isso como sendo importante. Então, primeiro, precisa ser uma piada muito boa. Se você usar a piada errada, talvez não vai funcionar. E, no caso, foi muito interessante, foi bem engraçado o que ele falou. E você precisa ser muito agressivo nisso. E a campanha, na verdade, foi estruturada com equipes de pessoas que estavam monitorando o que estava ocorrendo online. E sempre que alguma coisa suspeita estava entrando, o que eles precisavam fazer era simples. Lutar, combater, responder com fatos e com dados. Sempre reagir com dados e fatos. Não utilize as mesmas armas que as outras pessoas. Não necessariamente vocês respondiam a todas as fake news. Vocês faziam algum tipo de avaliação antes de responder ou não. Essa avaliação passava por pesquisas de opinião também? Ou era apenas a intuição política que funcionava? Eu não acredito na intuição política, eu acredito na ciência e eu faço as minhas campanhas da perspectiva da ciência, porque eu acho que as minhas campanhas são muito científicas no sentido de que nós conseguimos mensurar o que funciona e o que não funciona. É isso que eu aprendi quando eu fui um voluntário na campanha do presidente Obama há muitos anos. Mas no caso do Macron, como eu falei antes, ele organizou uma campanha de escuta e ele enviou voluntários para a rua e eles começaram a bater de porta em porta para escutar o que os franceses queriam dizer, para fazer perguntas abertas, para que eles pudessem entender o que os franceses realmente pensavam em relação ao país, não da perspectiva das fake news, não da perspectiva da mídia, mas da perspectiva da conversação cara a cara. Então, ele tem uma visão muito clara, ou teve uma visão muito clara, de quais eram as questões realmente importantes aos cidadãos franceses e o que não era tão importante a eles. E aí, sistematicamente, o que apareceu durante essa pesquisa de campo, foi até que ponto os franceses estavam cansados da política tradicional. Quanto que eles estavam angustiados com isso. E, de uma certa forma, essa foi uma das principais mensagens da campanha do Macron. Ele falou, olha, eu vou mudar a forma como nós fazemos política no nosso país. E foi uma mensagem muito poderosa e ele se ateve a essa mensagem durante toda a campanha. Ou seja, quando as pessoas o atacam, isso é muito importante. Você tem que focar na sua mensagem principal e o importante é entender se aquela mensagem importa aos eleitores ou não. E o Macron tinha todas as informações que tinha necessárias para fazer esse julgamento. O senhor disse certa vez que se superestima muito as fake news. Aliás, que se dá muita importância, uma importância exagerada às fake news. O senhor mantém essa opinião? E por que o senhor considera que há um exagero na avaliação das fake news? Bom, as fake news são um espetáculo, ou seja, elas geralmente chegam às principais manchetes e geralmente tem essa visão de ser um espetáculo. Como eu disse antes, as campanhas podem ser científicas e devem ser. O que eu quero dizer é que você consegue mensurar o que está funcionando, o que não está no caminho certo e quais canais de comunicação são os mais eficientes. Se são as mídias sociais, os e-mails, cartas, telefonemas, pesquisa de porta em porta ou contato presencial. Quando a gente analisa toda a literatura científica que foi publicada até agora, não existe nenhuma evidência de que as fake news se espalham nas mídias sociais de maneira eficaz. Ou seja, eles não
elas não mudam a mentalidade dos eleitores em si. E, por exemplo, quando você está no Facebook, e aí vamos supor que você é apoiador de um determinado candidato e você recebe uma informação que soa um pouco estranha. Qual que é a sua primeira reação? Você acredita no que você acabou de ver ou você tenta verificar aquela informação? A maioria das pessoas verificam as informações. E isso também tem a ver com a maneira como as mídias sociais estão organizadas e como elas estão alcançando o seu público-alvo. Geralmente, o público-alvo das mídias sociais são as pessoas que já creem naquela informação que está sendo publicada ou comunicada. Ou seja, eles estão reforçando opiniões em lugar de mudar opiniões. Ou seja, as redes sociais fez que as pessoas amassem mais o Trump, mas, de acordo com as pesquisas científicas, era muito improvável que uma campanha russa pudesse ter um efeito em quem já gostava da Hillary. Então, é isso que eu estava dizendo. Geralmente a gente exagera as coisas, e aí se a gente olhar as ciências, a gente tem uma referência boa. Se a gente tiver uma campanha científica, isso quer dizer que você consegue encontrar a real verdade, e é exatamente assim que eu faço na minha empresa. Eu crio ferramentas para tornar as campanhas mais científicas. Mas seria possível, então, algum candidato, seja por dificuldades financeiras ou por opções mesmo que ele faz, trabalhar, enfrentar uma campanha hoje em dia sem necessariamente dispor de uma equipe capaz de enfrentar o problema das fake news? Não, eu acho que a resposta é bem direta. Não. Você precisa ter a capacidade de responder de maneira rápida, ou então, por exemplo, o John Kerry. Eu acho que vocês lembram de John Kerry, espero que sim. Ele foi secretário de Estado do presidente. Ele poderia ter se tornado presidente se ele tivesse uma equipe para reacionar às fake news sobre as questões militares dos Estados Unidos. Portanto, é muito importante ter uma equipe para reacionar. Mas mais importante também é ter os dados, para que você saiba o que as pessoas realmente pensam. E é por isso que essa parte da escuta da campanha do Macron foi tão importante. Por exemplo, o March, hoje, continua a fazer essa campanha de escuta mesmo, tendo passado as eleições, e hoje eles estão fazendo em toda a Europa, porque há várias fake news na Europa, e nós temos eleições europeias, e isso é muito importante para o presidente Macron, porque ele tem uma posição muito a favor da União Europeia, e, portanto, eles passaram a escutar o que as pessoas têm a dizer para entender o que eles realmente pensam sobre essa campanha. Então, quando alguma campanha de fake news começar, eles conseguem dar uma resposta inteligente. O senhor, pessoalmente, foi vítima de alguma fake news, não? Eu acho que alguém disse que eu consegui eleger o Macron, o que é meio verdade, porque o presidente Macron teve uma responsabilidade muito grande por sua própria eleição, e eu tive a sorte de fazer parte desse processo. Mas, sim, a minha empresa foi alvo de fake news na Europa, e nós fizemos exatamente o que nós sugerimos que nossos clientes façam. Nós analisamos e o que estava sendo dito, o que as pessoas acreditam, e aí depois nós tivemos uma resposta. Então, aconteceu com a minha empresa, não comigo pessoalmente. Quando a gente pensa em fake news, sempre pensa em alguma mentira com uma capacidade de corrosão grande, de impacto grande. Mas, por exemplo, existe fake news a favor? Utiliza-se fake news a favor? I think that's called communication. Eu acho que isso é chamado de comunicação, mas quando você está disputando uma campanha, você tem um período muito curto para fazer isso. Então, claro, é preciso ser inteligente sobre como você se comunica, você precisa certificar-se de que você está comunicando a informação certa para a pessoa certa. Então, eu acho que não é tanto uma ideia de que existe fake news boa, mas eu acho que o importante é encontrar as pessoas que podem ser convencidas. Se você tentar dizer que o Macron é o melhor candidato possível para
para um apoiador da Marine Le Pen, que é populista, de direita, você não vai convencer essa pessoa, você não tem nem chance. Então, mais uma vez, o targeting, o estabelecimento do seu público-alvo é fundamental. Se você quer se comunicar de uma forma efetiva durante uma campanha, você precisa identificar seu público-alvo. Claro, às vezes, nós tentamos explicar por que nós acreditamos que o Macron é o melhor candidato possível para a França. E até agora, se você olhar para os fatos, eu não acho que é mentira, não é fake news. Sim, mas você admite que exagera em determinadas virtudes, que eventualmente você carrega na mão ao transformar em pontos positivos, o que muitas vezes não são pontos positivos. É isso que eu falo da fake news a favor, entendeu? Quer dizer, a fake news a favor pode ser uma mentira bem emoldurada ou bem empacotada. Isso funciona e isso se faz normalmente? Bom, eu trabalhei na campanha do Macron, mas já trabalhei em outras campanhas também na Europa e em diversos países. Eu acho que durante a campanha, na verdade, pouquíssimas pessoas mudaram de ideia. 20%, no máximo 30% do eleitorado consegue mudar de ideia durante uma campanha. Então, na verdade, não dá para mentir muito, você tem razão. Muita mentira nunca funciona. Quando nós olhamos para as pessoas que são especialistas em campanhas, ou os caras da campanha do Barack Obama, os americanos, quando eles explicam os argumentos e a mensagem que eles estão tentando transmitir, quando eles falam sobre a campanha do Obama, eles não estavam tentando dizer mentiras ou fake news boas para dizer que o Barack Obama era o cara mais legal do mundo. O que eles tentavam fazer é que os voluntários criassem sua própria história. A história que eles fossem contar quando eles fossem bater nas portas e convencer outros eleitores. Porque eles individualmente decidiram dedicar tanto tempo para apoiar a campanha do presidente Obama. Isso não é fake news. É o motivo pelo qual se acredita num candidato. E isso é muito pessoal e isso é muito forte também. Então não é exatamente fake news, mas é pessoal. Mais uma vez, eu acho que o senhor está falando do conteúdo da mensagem, mas eu insisto no canal de comunicação como uma coisa importante. E, de novo, olhando para essa ciência, para o lado científico, quanto mais você consegue ter conversações presenciais, cara a cara, como nós estamos tendo aqui, mais efetivo você consegue ser. E isso é muito importante. Não importa que tipo de mensagem você quer transmitir. Seja boas notícias, más notícias, fake, notícias falsas, isso é o mais importante. Até agora a gente falou da campanha do Macron e dos momentos em que, eventualmente, ela foi atingida por fake news. Mas vocês usaram, ao longo da campanha, também se valeram de fake news contra os adversários? No. Mas por quê? Por bondade, por bondade, pela natureza bondosa da campanha do Macron? Não necessariamente. Porque a gente é bonzinho, mas você não precisa acreditar em mim. A gente é bonzinho. Não, é verdade. Mas mesmo de uma perspectiva tática, a campanha do Macron era uma questão de fazer a política de uma forma diferente. Se você fizer a política do mesmo jeito que todo mundo, usando fake news, você não está cumprindo a sua promessa. Então, nós tentamos ser coerentes com o posicionamento do candidato e da campanha. Eu participei de reuniões bem no começo da campanha e um dos princípios fundamentais que foram estabelecidos ali foi que nós teríamos uma atitude positiva com relação a todos os outros candidatos. Foi uma decisão consciente feita pelo comitê de campanha. Foi tático também, claro, porque reforçava o posicionamento do Macron, mas também no nível pessoal, eu acho também dá para você ganhar uma campanha sem fake news e sem notícias falsas, é possível. Como a Clinton provou, você pode perder uma campanha, né? Mas, no nosso caso,
Se eu tivesse que dar um conselho para um candidato, eu diria 3 coisas. Recrute o número máximo de voluntários, pessoas que tenham interações face a face com os eleitores. Segundo, tenha uma equipe pronta para reagir a fake news e reagir de uma forma enfática, rápida. E 3, certifique-se de escutar os seus eleitores, porque muitas vezes os políticos e os candidatos se isolam, eles ficam isolados demais e não conseguem detectar o início das fake news. Então, ouvir é muito importante, a dimensão da escuta é fundamental. A cultura da propaganda negativa ela é muito forte nos Estados Unidos, não somente lá. Ao longo dessa campanha em que o presidente Macron se elegeu, eu digo também na França, se usou muito da propaganda negativa, destruidora da imagem dos... Eu não falo necessariamente de fake news, eu falo da propaganda negativa, daqueles anúncios que a gente está muito habituado a ver nas campanhas americanas. Isso funcionou na campanha francesa ou isso é capaz de funcionar bem? Bom, primeiro, existe uma diferença impressionante entre os Estados Unidos e a França e o Brasil. Na França, você não pode comprar anúncios de TV, você não pode comprar tempo de TV, você não consegue fazer propaganda negativa na TV. Isso não significa que você não consiga atacar o seu adversário, mas não pela TV. Na eleição francesa, um dos principais adversários do Macron, que era o François Fillon, ele foi pego num escândalo, ele foi acusado de pegar dinheiro público e dar para a mulher dele e para os filhos dele. Sim, com certeza, ele realmente era uma oposição ao Macron, atacá-lo talvez tivesse sido uma boa estratégia, mas, mais uma vez, nós tomamos essa decisão, e se você olhar para os debates, dá para ver isso. Nos debates em que os candidatos se enfrentam, o Macron não atacou o François por causa disso. Era um alvo muito óbvio, mas o Macron não fez isso. Todo mundo atacou esse cara, então por que ser mais um a atacá-lo? Não faria nem muito sentido e não seria coerente com a nossa estratégia. Então, eu acredito, vocês não precisam confiar em mim, mas eu acredito que pessoas boas, mesmo de uma perspectiva tática, teria sido uma estratégia ruim. A propósito, o Luiz Oliveira pergunta o seguinte: você diz que o impacto da fake news é pequeno e não muda muito a cabeça das pessoas. Mas você também diz para não esquecer de John Kerry. Como conciliar esses dois pensamentos? Quando eu digo que a fake news não funciona, eu digo que a disseminação de fake news nas mídias sociais como canal de comunicação. O canal de comunicação nas mídias sociais... Enfim, mais uma vez, eu estou pensando na literatura científica a respeito disso. Não existem evidências científicas de que você consegue mudar a cabeça das pessoas nas redes sociais. Existem centenas de experimentos científicos que dizem que você não consegue mudar a cabeça das pessoas, a não ser que você vá lá bater na porta da casa delas. No John Kerry, na época dele, não tinha Facebook, redes sociais, 2004, bons tempos. O motivo pelo qual as fake news funcionavam... E, enfim, é muito fácil falar também depois que já aconteceu, né? Eu não estou falando que se eu tivesse na equipe dele, teria feito diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente consegue aprender com as experiências. Então, o ataque do Kerry o ataque foi uma coisa central da campanha dele. A campanha dele era fortemente baseada no histórico militar dele, e ele falava muito sobre a história dele, em que ele salvou alguns dos amigos na guerra, etc. Então, ele foi atacado num elemento muito central da campanha dele. Os meus conselhos, ou o meu conselho, e isso é uma coisa que eu enfatizo, mesmo na campanha do Macron, é: não se arrisque. Se alguém te atacar, não se arrisque. Então, esteja sempre pronto para reagir. Quando eu falei para as senhoras e senhores que até agora não existe evidência científica de que as redes sociais podem mudar a cabeça das pessoas, isso pode mudar amanhã e as redes sociais podem começar a ser mais eficazes. Então, mais uma vez, nós temos que estar prontos para reagir a essa possibilidade. A minha mensagem, na verdade, é muito simples. As campanhas são científicas. Olhem para a ciência, para a literatura, e lá vocês vão encontrar muitas respostas boas para tomar decisões estratégicas durante uma campanha.
nós vimos até agora um pouco aí, ou muito dos efeitos, ou das formas de encarar ou de lidar com a fake news em campanhas. Mas, por exemplo, uma vez eleito candidato, como é a situação do Macron, é possível governar sem dispor de um aparato para enfrentar as fake news, ou esse aparato se torna indispensável hoje em dia? É uma ótima pergunta. Não foi combinada, mas de todo jeito. Sorry, I missed that. Não foi combinada, mas, enfim, é bom que você goste. O senhor tem toda a razão. O trabalho não para com o dia da eleição. Na verdade, você continua. Quando você é eleito presidente com um mandato para mudar a França, por exemplo, e confiem em mim, não acreditem, não é fácil. Você sabe que você vai enfrentar muita oposição mesmo. E as pessoas realmente usam fake news ou notícias distorcidas, fatos distorcidos realmente, para tentar demonstrar que você está governando para os ricos, por exemplo. O Macron foi acusado de ser o presidente dos ricos, só para os ricos. Então, como é que você reage a isso? Eu acho que a resposta é não tem diferença para aquilo que você fez durante a campanha. Você tem que ser capaz de identificar ou detectar essas mensagens rapidamente no começo, e mais uma vez, por isso que é importante ouvir os seus eleitores, falar com os seus eleitores não pode ser uma coisa que acaba no dia da eleição, e é exatamente o que o Macron está fazendo com a sua política. Segundo, mais uma vez, você precisa ter uma equipe organizada para reagir com fatos e dados. Por exemplo, eu não estou com meu telefone aqui, mas tem o Telegram, grupos de Telegram, o WhatsApp, em que você recebe... nós temos fatos e argumentos muito claros para reagir. Então, se alguém chegar para mim e falar, se alguém atacar a política do governo com fake news, eu tenho dados para reagir, para responder. E, às vezes, também, você precisa mandar o próprio Macron para a linha de frente. Recentemente, o presidente Macron teve que ir para a televisão para se explicar, e foi bom. Ele é muito bom nisso, na verdade. Ele é muito bom quando ele é atacado, ele reage muito bem. Ele sabe reagir muito bem a esse tipo de coisa, mesmo durante entrevistas. Então, o nosso próprio presidente é um ativo nesse sentido e nós o usamos de forma inteligente. Mas eu não faço diferença entre campanha e depois da campanha. Governar o país é uma coisa constante, é como uma campanha, é constante. Muitas pessoas querem que você fracasse também no seu mandato, então você tem que usar as melhores armas à sua disposição. Muitas vezes é a mesma coisa que você fazia durante a campanha. Já me avisaram ali que o nosso tempo sorry. terminou. Eu queria, talvez, se me permitirem, colocar só uma questão que é mais uma provocação de toda essa sua experiência, de tudo que você viveu na campanha do Macron, e levando em conta o seu conhecimento da nossa realidade política brasileira. Como é que você enxerga essa próxima campanha nossa, que, pelo menos aqui, nos parece tão imprevisível? Você tem alguma impressão do que poderá acontecer? Eu fico sempre impressionado como a situação brasileira e a francesa são parecidas. Muita desconfiança dos políticos, muita incerteza também sobre quem pode ser eleito, muitos possíveis candidatos, mais do que 15 ou, enfim, um monte. Nesse caso, não dá para fazer previsões. Se eu disser para vocês, eu sei quem vai ser presidente, é mentira. Eu vou estar tentando adivinhar, porque eu não sei. E ninguém sabe. O que eu realmente acredito é o seguinte. Se vocês olharem para a campanha do Macron e para a primeira campanha do Obama, qual foi a mensagem fundamental? A mensagem fundamental foi: nós queremos fazer política de um jeito diferente. E isso é uma resposta direta ao fato de que as pessoas não confiam mais nos políticos. Isso foi verdadeiro nos Estados Unidos em 2008, isso foi verdadeiro na França em 2017 e é verdadeiro no Brasil também hoje. Então, se eu fosse para eu aconselhar um candidato brasileiro, eu ia falar para ele olhar o que o Macron fez. As pessoas não confiam nos políticos, então prove para elas que você é confiável. Uma maneira de fazer isso
sair da Torre de Marfim dos políticos, ir para campo mesmo, para as ruas e ouvir os eleitores. Esse é o meu principal conselho. Eu digo que se vocês fizerem isso, talvez se você fizer isso, você não vai ser eleito, não necessariamente virar presidente, mas você vai receber apoio, votos, eleitores. Não necessariamente você vai ser eleito, porque existem outras dimensões envolvidas numa campanha. Mas esse seria o meu conselho. Escute os seus eleitores e faça isso cara a cara. Mas num país tão grande quanto o nosso e com tão pouco tempo de campanha... Short time. É um país enorme, tem muito mais gente que na França. Então, funciona também. E as pessoas, os brasileiros são muito simpáticos. Se você bater na porta das pessoas, elas vão falar com você. Os franceses também, porque tem gente legal na França também. Mas se funcionou nos Estados Unidos, se funcionou na França, na Suíça, ou na Bélgica, ou na Espanha, não vejo por que não funcionaria no Brasil. Vocês precisam tentar. Muito obrigado. Obrigado. Thank you.